Casemiro é o jogador brasileiro mais importante da atualidade. Aí, você concorda? Bem, não saia do vídeo e vamos estar conferindo aí que eu vou trazer argumentos que comprovam o que eu estou afirmando aqui. Beleza? Então, simbora, vamos pro vídeo! Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao canal Fino da Bola. Eu sou Danilo Augusto. Nesse vídeo vamos estar falando sobre esse assunto aí do Casemiro ser o jogador brasileiro mais importante na atualidade. Pegando aí os recortes vamos dizer assim, dos últimos 10 anos no futebol mundial, eu vejo que Casemiro, ele é o jogador mais importante, o brasileiro mais importante da atualidade aí no seu clube ou na seleção. Eu não falo nem em questão de habilidade, de ser goleador, porque temos jogadores mais habilidosos, mais goleadores que ele, isso é notório. O próprio Neymar, Vinícius Júnior, são jogadores que têm uma habilidade muito maior do que a do Casemiro, mas o Casemiro, ele tem, vamos dizer assim, uma representatividade muito maior do que esses jogadores, tanto pelo clube, assim como seleção, mas também eu prevejo assim, principalmente pelo clube, né? São jogadores, eu vejo, que são importantes para os seus clubes, lógico, o Vinícius Júnior, Neymar, também o Marquinhos, do PSG, o Thiago Silva no Chelsea, mas no conjunto da obra, quando a gente pega nesse conjunto da obra, eu vejo que o Casemiro é sim esse jogador com a maior representatividade. E os fatores que comprovam isso, que na minha opinião fazem ele ser esse jogador mais importante, entre eles está a consistência, porque ele é um jogador que dificilmente ele fica fora por muito tempo, lesão, lógico, sofreu uma lesão ou outra durante esse tempo, mas não foram lesões terríveis, lesões que deixaram ele 8 meses, 1 ano fora do seu clube. Então ele tem essa consistência, ele tem essa continuidade de trabalho, até mesmo com suspensões, vez ou outra ele pode ficar suspenso de um jogo ou outro por conta de cartões, mas isso não afeta na consistência, não afeta na continuidade dele, do seu trabalho em campo. É um jogador que ele, na maior parte do tempo, ele teve a titularidade de seus clubes, tanto no Porto como no Real Madrid. Apenas no começo ali no Real Madrid ele não era titular, mas chegou muito novo também, a ter que brigar por posição, tanto é que ele foi para o Porto por conta disso, e lá ele conseguiu a titularidade quando voltou ao Real Madrid titular, e agora no Manchester United também. Nos primeiros jogos ele estava mais ali no banco de reserva, sendo relacionado para os jogos e entrando no decorrer dos jogos, mas depois facilmente já conquistou a sua vaga. Então ele tem essa consistência, né? Ele tem sempre essa continuidade de trabalho. Isso é muito importante, isso mostra que ele é um jogador que ele vive, vamos dizer assim, sempre jogando. Então não é um cara que ele está fora constantemente do seu time, não fica fora dos jogos. Então isso ajuda muito ele sempre ter o seu scout aumentado, suas notas elevadas também durante as partidas. Outro fator que comprovam aí que ele é o jogador brasileiro mais importante da atualidade, né, da sua representatividade, ele é um cara super decisivo. Vamos dizer assim que o Casemiro, ele, além de decisivo, ele tem também esse aspecto vencedor, vamos dizer assim, né? Esse aspecto de ter conquistado títulos, muitos títulos, para falar a verdade. É um cara que aparece em final de Champions, faz gol, Mundial vai bem, jogos importantes de La Liga vai bem e fez gols. Agora no Manchester United, quantos jogos ele não decidiu para a sua equipe? Na seleção brasileira, na Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo, decidindo partidas. Então, assim, ele é um cara que ele é muito decisivo, não só também na questão de fazer os gols, de estar ali à frente fazendo gols, mas decisivo até na sua função de marcação, na sua função de desempenhar ali o que ele é proposto a desempenhar. Então, esse poder de decisão dele é muito forte, além de ser um vencedor, né? De ser um cara vencedor. Ele tem ao todo aí 5 ligas da Champions League, né? 5 Copas da Champions League. Uma delas, a primeira em 2013 e 2014, vamos dizer assim que ele fez parte do elenco. Ele não foi titular e nem jogou praticamente essa competição, mas como ele estava no elenco, então é computado para ele essa Champions League. Mas ele ainda venceu em 15, 16, 16, 17, 17, 18 e 21, 22 também com o Real Madrid. Tem 4 campeonatos espanhóis, que é muito título, né? Também bastante título aí nacional pelo Real Madrid, e 4 mundiais da FIFA também pelo Real Madrid, 16, 17, 18 e 22, e 2 Copas América pela seleção brasileira 2019 e 2021. Então é um jogador extremamente vencedor, extremamente decisivo. Outro fator também que coloca ele com essa importância gigantesca é o desempenho na função que ele joga,
porque ele é um jogador que nessa função que ele faz, ele, se não é o principal, dos principais, a meu ver é o principal, é o que desempenha melhor essa função, por tudo que isso que eu já falei, a consistência, né, a continuidade do trabalho e também o poder dele de decisão, os títulos que ele ganha, tudo isso é comprovado pelo fato dele desempenhar extremamente bem, com extrema eficácia a sua função. Ele é um jogador que ele é de marcação, ele é um primeiro volante, às vezes segundo volante ali de marcação, muitas vezes ele ajuda a zaga como um terceiro zagueiro, ele recompõe muito bem quando o time adversário está atacando, ele consegue voltar muito bem, ele consegue cobrir as laterais, consegue cobrir o meio de campo, ajuda na marcação com os zagueiros, sabe sair jogando bem, na bola aérea defensiva ele é extremamente importante também para tirar as bolas aéreas que vão à área, porque ele é um exímio cabeceador, também indo ao ataque, como ele é, além de marcador, ele é um bom jogador para sair jogando, passes muito bem feitos, lançamentos, ele é um cara muito inteligente para ver como que estão os seus companheiros de equipe, para poder dar um passe melhor para alguém, ainda mais, poxa, ele tem Modric, tem o Kroos do seu lado, então isso ajuda muito ele, chega bem no ataque, sempre concluindo bem a gol, tem um bom chute, tem também um bom cabeceio na jogada aérea ofensiva. Quantos gols de cabeça ele não fez agora no Manchester United mesmo, volta e meia, ele vem fazendo gols assim, então ele consegue desempenhar a função dele de uma forma com maestria, de uma forma de um exímio jogador de meio de campo, e isso aí influencia muito, porque um jogador desse para técnicos, principalmente os europeus que gostam muito desse jogador versátil como ele é, que não só marca, mas sabe sair jogando, e é um cara que chega bem ao ataque, isso daí conta muito e é muito falado, é muito elogiado lá na Europa, então é outro fator. Outro fator também, além disso, né, desse desempenho da função dele, é a mentalidade vencedora. Isso daí é algo muito interessante, porque eu digo assim, quando ele saiu do São Paulo, ele saiu desconfiado, né, eu lembro que na época foi até criticado, muitos jornalistas tratavam, e até alguns torcedores, tratavam ele como aquele jogador meio que mimado, aquele cara que gostava de mexer no cabelinho, que era um pouco mais vaidoso, talvez fosse desses jogadores aí que seriam mais mídia e menos futebol. Então ele teve esse, vamos dizer assim, esse modo que as pessoas olharam, ele teve essas críticas em cima dele, que as pessoas estavam olhando para ele dessa maneira, não atentavam tanto para o futebol dele. Acabou sendo vendido para o Real Madrid, ali ele passou um tempo, acho que, vamos dizer assim, absorvendo a essência do clube, o espírito do clube e tudo aquilo. Eu creio que quando o jogador ele chega num clube como o Real Madrid e vê aquelas taças, vê os comentários, vê as histórias que são contadas, isso tudo já vai transformando a mentalidade do jogador em uma mentalidade vencedora. E mesmo assim ele ainda foi para o Porto, passou uma temporada no Porto, voltou ao Real Madrid, e isso foi cada vez mais aumentando esse espírito vencedor dele. Pode ver que ele é um cara que não se entrega, não admite a derrota, é um cara sempre consciente, querendo buscar as vitórias. O Real Madrid causa muito isso nos seus jogadores, vê que as entrevistas dos jogadores eles falam, nós jogamos no Real Madrid, nós jogamos no maior do mundo, nós jogamos num clube onde você não disputa os campeonatos apenas para ficar em segundo, terceiro ou chegar nas quartas de final de uma Champions League. Você disputa um campeonato pelo Real Madrid para vencer. Então esse espírito vencedor que foi acoplado a ele, que foi inserido na mente dele, ter essa mentalidade vencedora, isso faz muita diferença, porque vai fazendo parte do pacote dele ser esse cara que está sempre brigando para vencer. Na seleção, não conseguiu vencer uma Copa do Mundo, como falei, venceu Copas da América, mas ele tem esse espírito vencedor. E vamos dizer assim, mais um fator que leva ao Casemiro ser esse jogador tão importante a nível mundial, esse brasileiro que se destaca por essa importância, é que ele não é um cara acomodado. Quando ele foi para o Real Madrid, ele poderia muito bem ter ficado no banco, poderia ter muito bem ficado um tempo ali na reserva, já estava no Real Madrid, poxa, que glória maior que essa, status maior que esse, você está jogando no Real Madrid, ser contratado pelo Real Madrid, mas ali ele preferiu, com a ajuda do próprio Porto, ir para o Porto, porque ele conseguiu ali minutagem, conseguiu ser titular no time do Porto, coisa que talvez ele não seria de início, muito provavelmente não seria no Real Madrid de início, muito jovem, né? E no Porto ele conseguiu essa minutagem, jogou ali com um jogador realmente que parecia que fazia anos que ele estava jogando no Porto, jogou muito bem, tanto é que o Real Madrid contratou ele de volta, e aí ele com personalidade conseguiu se firmar no time do Real Madrid, não se acomodou em nenhum momento. Você vê que ele sempre manteve essa consistência na equipe do Real Madrid, e o que mais me mostra assim, que ele não é um cara acomodado foi nessa transferência para o Manchester United, porque ele já estava no Real Madrid,
super campeão aí das últimas Champions League, ganhando várias Champions League. Ele poderia muito bem continuar. O Real Madrid é um forte candidato a ganhar mais essa Champions League 22-23, mas ele preferiu esse desafio do Manchester United, que foi muito interessante, porque é uma equipe em reconstrução, uma equipe que está fora do cenário aí, vamos dizer, dos principais campeonatos, tanto na Liga, na Premier League, como também a nível europeu, uma equipe que está aí com esse jejum de títulos grandes, títulos importantes, e até está disputando os campeonatos de uma forma mais incisiva, mais para vencer mesmo. Então essa reconstrução, ele quis participar disso, e isso mostra que ele é um cara que não é acomodado, ele resolveu mesmo fazer parte desse projeto, e você vê que ele é um dos caras que mais se doa. Você olha para os jogos dele ali no Manchester United, você vê o quanto que ele se doa nos jogos, quanto ele briga, quanto ele luta, quanto ele busca ajudar a equipe. Então isso mostra que ele é um cara que realmente ele tem o seu valor, é um cara de ser respeitado, e ele realmente é muito respeitado. Lógico, quando a gente faz comparações com outros jogadores, a gente sempre vem à nossa mente, né, o Neymar, porque ele seria a grande estrela, ou pelo menos, né, se dizem que ele é a grande estrela do Brasil, né, de forma técnica atualmente, mas aí a gente vê que algumas coisas ainda faltam para o Neymar, né, esse projeto que ele também encarou de forma interessante, o do Paris Saint-Germain, mas acabou, pelo menos até agora, ainda não deu certo de vencer uma Champions League. Ainda é um jogador que, vamos dizer assim, ele tem a mentalidade vencedora, mas parece que não consegue unir isso ao Paris Saint-Germain. Então a gente vê que o Paris Saint-Germain fica derrapando, e assim eu ainda acho e vejo que o próprio Casemiro é esse jogador brasileiro que tem o maior destaque, a maior importância no cenário mundial. E assim, para concluir, eu vejo até isso, a conclusão que eu tiro disso tudo, porque ele é um cara extremamente respeitado, é um cara extremamente bem visto lá na Europa, pelo profissionalismo dele, pela dedicação dele. Então tudo isso corrobora a minha afirmação aqui, o título do vídeo, né? Mas você tem todo o direito aí de discordar. Queria saber da sua opinião, né? Coloque sua opinião aí sobre esse assunto. Se você acha que no caso, o Casemiro é esse jogador aí, tem essa importância, você acha que é o Neymar, o Vinícius Júnior, você acha que não tem nenhum brasileiro com esse nível de importância mundial, você acha que os brasileiros estão bem abaixo aí da crítica de outros jogadores de outros países? Você tem total espaço aí para comentar, se discordar, concordar com o que nós estamos falando aqui no vídeo. Caso tenha gostado do conteúdo, deixe seu like aí, não deixe de deixar o seu like, porque ele ajuda muito o canal para entregar para outras pessoas esse tipo de conteúdo, esse vídeo. Se não é inscrito no canal, peço também a sua inscrição, que isso vai ajudar muito o canal a crescer, e vai ajudar muito a gente poder estar preparando mais conteúdo, e você estará também recebendo esse tipo de conteúdo de primeira mão, e vai ser bem legal, e a gente vai poder estar sempre interagindo e discutindo sobre o futebol. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, que Deus te abençoe grandemente. Nós nos vemos nos próximos vídeos, e não se esqueça que aqui é você quem joga o fino da bola. Valeu!